Boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar continuidade à nossa incrível aula do mundo da arquitetura de computadores. Hoje vamos dar continuidade a esse assunto, a esse nosso tema. Hoje um assunto muito importante, vamos falar bastante sobre placas gráficas, uma aula bem prometida que eu já vinha falando há bom tempo. Olha, vocês aí que querem melhorar seu computador, vocês que vão montar a sua própria oficina e vão fazer aí os upgrade em máquinas dos seus clientes, é bom não perder essa aula. E hoje chegou o dia. Eu vou, antes de mais nada, pedindo para vocês aí que estão nos acompanhando em sala de aula, vocês que estão aí direto do YouTube, que façam uso do nosso chat. Se você tiver alguma dúvida, se diante do assunto que eu vou estar explorando vocês tiverem alguma dúvida aí, pode mandar que eu vou estar de olho aqui no nosso chat, já mandando assim um abraço especial para o pessoal ali de São Miguel do Tapuia. Eu estou vendo que eles sempre estão a nos acompanhar. E eu quero que vocês aí, eu tenho uma galerinha aí que sempre manda mensagem, sempre está ali fazendo uma pergunta e outra e participando das nossas aulas. Eu quero essa participação hoje. Por quê? Porque essa aula, vocês vão perceber que falar sobre placa gráfica, ela normalmente não recai sobre algum concurso, não recai sobre edital, nenhum seletivo. As questões sobre placas gráficas aí no mundo são pequenas, são mínimas, são poucas. Por quê? Porque o mundo da placa gráfica, as placas de vídeo, elas evoluem de uma forma tão rápida, de tempo a tempo de forma tão rápida, muito mais até mesmo do que os processadores, e por essa motivação, se você coloca uma questão em um edital, em um concurso, não passa nem 6 meses, essa questão já está velha, já encaducou. Então, por este motivo, esse tipo de questão, a gente foge dela, a gente tenta não colocá-la, tenta não criar isso aí dentro de concursos. Mas, na vida profissional, se vocês estão aí a trabalhar justamente na parte de manutenção, isso é de extrema importância. Porque eu falar de uma placa de vídeo de 3, 4, 5 anos passados, isso em um concurso não se deve fazer. Só que na nossa vida real, quando você vai fazer uma manutenção em um computador, por diversas vezes a gente se debate, a gente se encontra com esse tipo de hardware. Então, por esse motivo, devemos conhecê-los, devemos saber exatamente como ele funciona, devemos entender como será o tipo de placa para cada tipo de computador. Ok? Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula de hoje, nosso material de hoje, placas gráficas e fontes de energia. Não esquecer de falar sobre as fontes de energia. Temos que entender um pouco por quê. Por que placa gráfica e fonte de energia está junto na mesma aula? Porque esses dois produtos, quando você escolhe a sua placa de vídeo, quando você compra a sua placa de vídeo, isso está extremamente ligado ao tipo da sua fonte de energia. Pessoal, dica para vocês aí, quando vocês estiverem trabalhando, uma pessoa chegar para você e falar assim, comprei uma placa de vídeo, coloquei no meu computador e agora de vez em quando ele reinicia. Não vá pensar que é a placa de vídeo que está queimada, não. Normalmente é justamente a questão das fontes. São as fontes de energia que não estão conseguindo alimentar esse computador. Então a gente vai entender um pouco sobre isso também aqui no dia de hoje. Então, como os objetivos principais de nossa aula, vamos conhecer a placa principal de componentes de computador, a gente vai entender um pouco sobre a placa-mãe, tá? Para ver e entender qual seria a conexão dessa placa-mãe com a placa gráfica. Temos que buscar um pouquinho. Também, mesmo assim, essa placa principal ou a placa-mãe, a gente vai ter uma aula específica para entender sobre placa-mãe. Não se preocupe que a gente vai chegar numa aula que vai ser somente para falar sobre as placas-mães, a gente entender quais seriam os seus usos, rever os seus conectores e entender a evolução das placas-mãe. Mas hoje a gente tem que falar um pouquinho sobre elas para saber sobre a questão sobre o conector dessas placas com a nossa placa de vídeo ou placa gráfica. Vamos examinar as placas gráficas e sua utilização no mundo computacional. A gente vai entender que as placas gráficas parecem que muitas vezes quando escolhemos uma placa gráfica para nosso computador, é porque eu estou querendo fazer um videogame, estou querendo transformar o nosso PC em um videogame, estou querendo transformar o nosso PC em um PC gamer. Não, gente, não é só isso.
Por diversas vezes podemos utilizar, e isso em sua maioria de uso, as placas gráficas, elas servem para muito mais do que só jogos, programas, a mineração de criptomoedas, ela serve para muito mais. Uso e desempenho das fontes de suplementação de energia, ou as nossas fontes de energia, que tem os seus vários modelos ali, AT, ATX e a EATX. A gente vai entender, vamos passar por esses modelos e entender quando eu devo escolher cada um desses modelos, qual será o modelo da minha placa, o modelo que eu tenho no meu computador, que tenha uma fonte, qual seria aquele modelo de fonte que eu tenho em meu computador pessoal. Vamos dar início logo com a nossa tal da dica de ouro. Sempre trago para você essas dicas. E como dica de hoje estamos falando de placa gráfica, então tenho um computador com uma placa gráfica instalada. Já está ali, está instalada, está funcionando. Mas será que ela está com seus drives atualizados? Será que ela está funcionando realmente com os drives atualizados? Será que eu preciso fazer alguma coisa para deixar ela sempre atualizada, sempre top ali de uso? Então a gente vai entender um pouco hoje sobre isso na nossa dica de ouro. Vamos começar falando sobre as fontes de energia, as fontes de suplementação energética. O que é a fonte? Conhecida em inglês como Power Supply Unit ou unidade de alimentação de energia, a fonte fica quase sempre posicionada no fundo do gabinete. Normalmente em algum dos cantos traseiros da caixa. Isso normalmente está ali. Porque vocês estão percebendo que ela tem ali no topo um cooler. Ela tem aquele ventilador nela. Então ela consegue também, ela joga um arzinho. Se eu colocar esse arzinho para essa respiração dela para a frente, eu vou estar jogando esse ar em cima do usuário. E esse ar que sai dela é um ar quente, já que é a parte da fonte, a parte de que ela se esquenta também. Então a gente coloca normalmente para o fundo. Vou dar até a seguinte dica logo de inicial para vocês. Vocês têm um computador em casa? Vocês vejam onde está essa fonte de vocês. Normalmente ela está na parte traseira do gabinete. E tente o máximo possível deixar espaço para que ela possa, o chamado respirar. Para que ela jogue esse ar, toda a questão do ar quente dela, que ela tem espaço para jogar isso fora. Se você encostar o seu computador diretamente ali na parede, se ela deixar em um lugar isolado, fechado, cuidado, gente, porque esse jogar ali, ele poderá não estar jogando todo o ar, não vai estar resfriando, e isso fará com que o seu computador aqueça. Então faz parte de você resfriar toda a sua máquina, até mesmo essa saída de ar. Nesta fonte que vocês veem aí, vocês percebem que ela tem esse cooler lá acima, e do lado de trás aqui, ó, onde não está, a imagem está mostrando, do lado que não está a mostrar, tem um outro ventilador ali também, gente. Normalmente, esse ventilador ela tem dois, ela tem um que puxa, no caso dessa fonte aí, a HX1000, esse cooler que tem a parte de cima, ele puxa. Não, peraí, se eu não me engano, tá desse lado de cá. Pronto, é esse lado bem aqui, a saída de ar dela. Isso, esse modelo aí eu conheço. Então ela puxa de cima. Então no seu gabinete, vou tentar desenhar aqui um gabinete para vocês, né, gente? Vamos usar a imaginação, tá aqui o quadradinho. E aí a fonte ela fica mais ou menos nessa parte aqui. Vou colocar aqui fonte de alimentação, FA. Então nesse caso aí, no nosso gabinete, ela puxa o ar por esse cooler que vocês estão vendo aí, de cima, e a saída dela logo atrás. O ar que passa dentro da fonte não vai para dentro do gabinete. Isso é ponto básico, gente. Sempre que vocês estiverem fazendo a instalação e vocês estiverem na dúvida de como encaixar essa fonte, para que lado que eu coloco os coolers dela, os ventiladores, o ventilador dessas fontes jamais poderão soprar ar para dentro do computador, dentro do gabinete, pelo motivo de não jogar poeira e não jogar mais calor para dentro dela. E a questão do puxar esse ar. Essa fonte bem aí que vocês percebem que ela tem a parte de cima, eu poderia colocar ela puxando o ar de dentro do meu gabinete. Não é interessante fazer isso, porque ela já está puxando um ar já utilizado, um ar que já está quente. Então você vai estar jogando o ar quente dentro de uma fonte que é para ela ser resfriada. Então, primeiro passo para vocês montarem um computador com a fonte. Se ela tiver 2 ventiladores, 2 coolers,
O de cima, você coloca, no caso esse daí, o de cima do topo, você coloca a entrada de cima e a saída tá ali para o fundo. E não deixar encostado isso na parede de jeito nenhum. Outra coisa, esse ar não deverá ser jogado e não deverá transitar dentro do gabinete de forma alguma. E existem fontes que não têm os dois ventiladores, a maioria delas só tem um ventilador. Só esse da traseira, esse dessa parte de trás aqui, não tem esse da parte de cima. Essas que tem dois ventiladores, um para puxar e outro para jogar, normalmente essas aí são as mais caras, são as fontes chamadas fonte real. Elas são realmente mais caras, elas passam a energia mesmo, o que está demonstrado ali, se ela tem algo como HX1000 e ela passa 1000 watts, ela vai passar exatamente 1000 watts. Ela passa exatamente aquele valor ali real de eletricidade. Então, nesse ponto aí, se você tiver uma fonte, comprei uma fonte mais baratinha, comprei uma ATX mais baratinha, ela só tem um ventilador, só o de saída, mas vocês vão perceber que ela tem um espaço para entrada de ar. Ela poderá não ter nessa entrada de ar, como essa gaveta da parte de cima ali, que tem um cooler, ela poderá não ter um ventilador ali, mas é uma entrada de ar. Então vocês sempre percebam o seguinte, dentro da fonte entra-se o ar e ele deverá sair, tem entrada e ele deverá transitar por dentro da fonte e sair, mesmo que não tenha um ventilador para a entrada, mas esse ar, ele passa pelo circuito interno da fonte e sai, e não jamais deverá ir para dentro do gabinete, ok? Marcado isso, se vocês virem qualquer computador aí, dá uma olhada na fonte dele, dá uma olhada como é que está o transitar, o ar interno, como é que ele funciona, e como é que ele está passando, transitando dentro da fonte. Ele não jamais deverá ir para dentro do computador. Se vocês encontrarem um computador montado dessa forma, pode ter certeza que ele está montado errado. Uma outra coisa, professor, então numa fonte dessa que só tem um cooler, eu posso colocar ou comprar um outro cooler e colocar logo acima? Tipo ali nessa que está na imagem aí. Eu poderia comprar um e colocar acima? Pode, você pode. Se você quiser fazer esse tipo de adaptação, para resfriar muito mais o teu computador, é bem interessante vocês fazerem isso. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, eu vou apagar aqui esse meu desenho maravilhoso, esse gabinete, e desenhar de novo um outro gabinete aqui, tá? Outro quadradinho, vamos pensar que esse é o nosso gabinete de lado. Aqui no canto esquerdo está sendo a frente, e aqui na parte direita aqui é a nossa saída. Lembre-se sempre, a saída de ar, ela sempre vai para o fundo, tá? Saída de ar sempre para o fundo. Se você vai inserir novos coolers dentro desse gabinete, se você vai colocar na lateral dele, lembre-se disso. Saída de ar é sempre para o fundo. Posso colocar um cooler lateral? Você vai colocar um cooler lateral no seu gabinete? Sim, e esse cooler lateral ele deverá puxar ar e jogar para dentro. A saída sempre é pelo fundo. Professor, e se não tiver nenhum cooler lateral, por onde é que esse ar está entrando? Normalmente, vocês podem perceber, todo gabinete ele tem uma pequena entrada, logo na frente, na parte de baixo dele, ele vai ter ali uma entrada de ar. E assim, o ar passa, vem da frente, transita por toda a placa e acaba saindo pelo fundo. É por esse motivo que mesmo eu tendo ali a minha fonte instalada, vou colocar ela de novo aqui, ó, encaixei, fonte de alimentação. Mesmo eu tendo ali a minha fonte instalada, eu tenho que ter na saída, na parte traseira do meu computador, um cooler ali para saída. Se você comprar um computador ele já montado, se tiver um computador já montado e perceber que não é a fonte, não é o cooler da fonte, na traseira do seu computador não tem nenhum cooler ali para saída, tá errado. Faça isso, compre esse cooler e coloque, porque o ar está ficando parado dentro do gabinete. E isso não é interessante, principalmente aqui na nossa área, no nosso grande Piauí, que é quente que dói, né? Esta colocação foi escolhida por dois motivos, aqui no caso de colocar essa fonte no gabinete no fundo. Foi escolhida por dois motivos. Facilitar a sua conexão com a tomada, porque normalmente a tomada está próxima à parede, então no fundo do gabinete já encaixa direto com a tomada. E também para ajudar o periférico na hora de expulsar o calor por meio de seus recursos de resfriamento. Então a gente tem que pensar que a fonte, ela está ali no final, ali, ela está na traseira justamente para jogar esse ar para longe
do teu computador, de longe do seu gabinete ali e longe até mesmo de nós usuários. Já basta o calor aqui do nosso dia a dia, eu ainda tenho que aguentar o calor de uma fonte. Ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, a fonte, infelizmente, não é capaz de produzir qualquer tipo de energia elétrica. Apesar do nome dela ser fonte, ela não produz. O seu trabalho, na verdade, é receber aquela carga que chega à sua casa por meio da rede elétrica e alterá-la para uma compatível. Isso é necessário porque a corrente que fica disponível nas tomadas das nossas casas é do tipo alternada. Vocês devem ter visto um pouco de física, na física 3, na elétrica. Isso é o tipo de energia que chega na nossa tomada é do tipo corrente alternada. E o computador trabalha com uma corrente contínua, que é utilizada para dispositivos eletrônicos. Então tem que haver uma conversão desses dois. Tem que haver uma transformação da corrente alternada para a corrente contínua. Com essa função de transformar energia, as fontes de computador contam com uma complexidade própria. Isso porque elas não funcionam simplesmente transformando um tipo de corrente em outra. Elas fazem muito mais do que isso. Elas precisam também distribuir voltagens diferentes de acordo com as necessidades dos respectivos receptores. Um ventilador, um capacitor, recebem quantidades diferentes de energia, por exemplo, e a fonte atua nesta distribuição. Vocês vão perceber o seguinte, que quando a gente vai encaixar uma fonte no nosso computador, na placa-mãe, ela normalmente vem com diversos fios, e cada fio daquele tem demonstrado ali a voltagem dele. Como, por exemplo, se você vai utilizar uma ligação, um fio de ligação da fonte, direto a um cooler que você está colocando no seu gabinete, a saída normalmente é entre 5 até 12 volts, dependendo do tipo de cooler que você quer colocar. Mas normalmente é 5 volts. Aqui para a gente perceber, olha só, nessa daqui, um ATX do tipo mais baratinho, vocês percebem que ela só tem um cooler lateral, na saída, na parte traseira, e não tem nenhum cooler na parte de cima. Já essa daqui, até isso vocês percebem, ela é do tipo mais baratinha, né? Essa daqui é a mais comum que a gente encontra. E vocês percebem que ali ela tem uma grelha de entrada que puxa o ar de dentro do gabinete. Isso já é um erro de configuração, porque ela está puxando um ar quente que está dentro do gabinete. Tudo bem que ela está ajudando a resfriar o gabinete ao fazer isso, mas ela já está puxando um ar quente que joga em cima dos componentes da fonte. É por isso que esse tipo de fonte aqui é aquela que normalmente eu tento fugir dela. Eu tento procurar uma fonte do tipo real, uma fonte que tem pelo menos 2 ventiladores, 2 coolers, e onde esses coolers não puxam ar de dentro do gabinete. Percebam isso, gente. As melhores fontes, elas nunca devem puxar o ar diretamente dentro do gabinete. Nesse caso aqui, vocês estão percebendo que ela tem uma grelha ali, de um lado é o cooler e do outro lado a grelha para entrada de ar. E essa grelha vai ficar dentro do gabinete, vai puxar o ar quente dentro do gabinete. Para fazer isso, no entanto, a fonte de energia, fazendo a conversão, né? A fonte de energia traz várias partes dentro de si, cada um com uma função diferente dentro desse processo de mandar energia para outros componentes de seu computador. Além disso, temos de ter a noção do tipo de placa-mãe a ser alimentado. Então, depende da placa-mãe, e não só da placa-mãe, depende de todos os componentes. Pessoal, quando a gente chegar lá na parte mesmo que a gente vai vendo a configuração de montagem de máquina, eu vou mostrar para vocês que existem, antes de você terminar de montar o seu computador, antes de você comprar a tua fonte, você tem que perguntar o cálculo, você tem que usar uma calculadora para ver quais são os equipamentos que tem dentro do teu computador, aquele computador que você vai montar, para decidir qual será a fonte perfeita para ele. Vocês lembram que eu comecei a aula falando, olha, se o computador tiver uma fonte, tiver uma placa gráfica, e ele ficar reiniciando, isso pode ser justamente a questão da fonte, é esse caso. Ele pode ser que se eu colocar numa fonte como essa daqui, essa daí, eu vou chutar baixo aqui, ela deve, não tem a especificação dela, ela deve passar no máximo 175 a 200 watts de energia. Essa quantidade, 175, 200 watts, vou dar um desconto para ela, vou dizer que ela passa 200 watts aí. E isso é o que ela passa sem a oscilação, ela passa direto isso. 200 watts, se eu for colocar uma placa de vídeo, não vai suportar esse computador, não vai suportar isso. Se o seu computador tiver uma placa de vídeo,
Se você for utilizar uma placa de vídeo, por mais modesta que seja a placa de vídeo, você precisa ter uma fonte que passe real pelo menos 300 watts. Então aí eu já teria uma máquina que estaria apanhando na questão da energia, não estaria conseguindo ser alimentada. Então tudo isso a gente tem que pensar. Teu cliente chegou e disse, olha, meu computador, eu quero transformar ele num computador melhor, quero fazer um upgrade. E o primeiro passo que a gente pensa em transformar o nosso computador em um computador mais poderoso é a placa de vídeo. Se vai colocar a placa de vídeo, pode ter certeza que a fonte vai ter que ser trocada. Ele vai ter que utilizar uma fonte do tipo real. Vamos entender os tipos aqui, os vários tipos existentes dentro de fontes, porque as fontes estão ligadas justamente ao modelo da placa-mãe. Uma placa-mãe pode ser produzida em diferentes formas e tamanhos para se encaixar em uma matriz de dispositivos, que podem ser desde um supercomputador até mesmo um telefone celular. Então isso depende muito do modelo ali daquele computador, o uso final dele, para se decidir qual é a placa-mãe. Como tal, há uma necessidade de diferenciar todas as placas-mãe, de acordo com as diferentes maneiras e tamanhos que elas são feitas. Existem muitos formatos, cada um projetado para se adequar a um papel específico. Mas se o que você quer é comprar uma placa-mãe para um PC, os termos que você precisa entender são o eATX, o ATX, micro ATX e o mini ATX. Eu tenho uma imagem aqui que vai demonstrar justamente essa questão. Vocês percebem que o modelo eATX é o modelo maior, da uma placa que é mais robusta, maior. Quer dizer que ela é mais antiga? Não necessariamente. Isso quer dizer que esse tipo de computador, normalmente um computador que utiliza uma placa eATX, é um computador que vai trabalhar como servidor, é um computador para edições gráficas, é um computador que é feito para alguma empresa. Normalmente, a placa do tipo ATX, essa daqui é a placa padrão que a gente encontra na maioria dos computadores de casa. Aí eu posso variar entre a ATX, vocês já devem ter visto umas placas mãe menorzinhas, que são as micro ATX, e existem até mesmo a mini ITX. Pessoal, a mini ITX, futuramente eu vou trazer para vocês uma pesquisa dessas placas mini ITX, fica de olho, hein? Fiquem de olho. Eu vou trazer para vocês justamente porque existem essas novas placas ITX e elas variam no valor de 200 a 300 reais, e somando todo o restante do computador, digamos assim, todo o restante do computador, um computador completo não sai por mais do que 600 reais. Um computador já com a placa, processador, já extremamente funcional. Este é um novo modelo, um novo modelato que eu tenho visto por aí, de computadores menores que não necessitam ter uma capacidade de processamento alta, e que servem justamente para o seu dia a dia. Vamos pensar o seguinte, você quer um computador para que ele fique na sala da sua casa para você fazer aquela consulta, buscar algo na internet, para que você use sua impressora, imprima alguma coisa. Você não quer utilizá-lo para jogos, você não quer utilizá-lo para trabalhar com Photoshop, é somente um ponto de acesso à internet. Será que eu necessito de uma placa de vídeo? Será que eu necessito disso tudo? Não necessita, gente. Então, um mini computador como esse, ele vai acabar, vocês percebem que ele é menorzinho, ele vai acabar servindo para essas pessoas. E por esse motivo, por ter menos coisas, ele acaba sendo bem mais barato. Futuramente eu vou trazer, quando eu falar para vocês sobre as placas-mãe, a gente vai ter aula de placa-mãe, eu vou trazer justamente para falar sobre esse modelo. Vou falar um pouco mais sobre ele e vou tentar até fazer algumas pesquisas de locais que vocês podem até conseguir comprar esse tipo de computador bem mais barato, bem mais prático. Inclusive, eu quero até falar daqueles mini computadores chamados os Raspberries, que eles não passam de 300 reais, é um computador completo, serve para você ali ter tudo, só falta, é claro, o seu monitor, teclado, mas o gabinete em si com placa, processador, ele vem completo e não passa de 300 reais, é mais ou menos essa faixa de preço. Quando chegarmos à aula de placa-mãe, a gente vai voltar para esse assunto, eu volto para falar sobre ele. Mas agora, nesse exato momento, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vocês estão percebendo que existem
placas mães de tamanho diferente para usos diferentes, que deverão ser alimentadas de forma diferente. Serão alimentadas de forma diferente. Se elas são alimentadas porque tem mais hardwares, mais coisas a serem alimentadas, eu preciso de uma fonte mais poderosa. Ou então, se eu tiver um gabinete pequeno diante de um gabinete gigantesco, esses gabinetes para gamers, aquele gabinete que chega praticamente, a gente vê assim, é meio metro, cheio de luzes, cheio de coisas, cheio de artefatos. Esse tipo de computador, ele necessita ter uma fonte com maior alimentação, até pelas questões das luzes. Imagine só que o cooler que você está utilizando, o resfriador para o seu processador, você é uma pessoa que está com um dinheirinho sobrando, foi lá e montou um cooler, comprou um cooler para resfriar, ao invés de resfriar com ar, você está resfriando com óleo, você está resfriando com água, porque existem modos de resfriamentos diferentes, só que são mais caros, mas são diferentes, e aí você quer transformar justamente essa máquina sua em algo, uma beleza extrema, para você mostrar mesmo, se aparecer para os seus amigos aí. É como aquela pessoa que comprou o carro ali, aqueles carrão tipo Velozes e Furiosos, só que aqui é um computador. O cara se mostrar mesmo, eu tenho um computador top, computador aqui, show. E aí, por esse motivo, quando você decide qual a fonte que você quer comprar, você tem que ver o tipo do seu computador. É um gabinete comum? É desse mesmo de casa? Comum? É ATX, gente, sempre é ele. Ah, não, eu estou trabalhando numa empresa aqui, é edição de vídeo, o computador é gigantesco, eu vi a placa lá, é gigantesco. Deixa eu ver se o modelo dela é um ATX. É uma EATX, então a fonte de alimentação vai ser diferente. E assim por diante. Então essa decisão vem da fonte, começa por esse modelo aí, que depende do tamanho do gabinete e a placa-mãe que vai estar ali a alimentá-lo. Estou vendo que já está chegando algumas perguntas para a gente aqui no nosso chat. Se de repente sairmos... É porque estão... Ah, não, eles estão dizendo que estão fazendo uma manutenção lá. Tudo bem, gente, tudo bem. Se por acaso acontecer de você sair no meio da aula, tal, perdeu, depois essa aula vai estar disponível para vocês lá no YouTube e no nosso canal. Assistam, ela é essencial para vocês no dia a dia, quando vocês estiverem a trabalhar. Vamos lá, seguindo aqui. Então, eu tenho esses termos aí, EATX, ATX, Micro ATX e a Mini ITX. ATX significa Advanced Technologic Extend, que foi desenvolvido ali em meados de 95. Se você possui um PC de tamanho normal, boa chance de você ter um ATX. E eu digo com certeza, principalmente aqui dentro do nosso grande Brasil, pode ter certeza que você vai ter na sua casa, na sua sala, aí, se você tem um computador, um desktop, o modelo dele é ATX. A partir do modelo ATX, as placas-mãe podem ter um tamanho maior ou menor. Quem procura modelos maiores pode optar por placa-mãe ATX, e que são um pouco maior que a placa ATX. Se o usuário precisar de algo menor, pode optar pela ATX, que é justamente a menor, e até mesmo chegar a Micro ATX e a Mini ATX. Depois disso, nós vemos aqui a Mini ITX, Information Technology Extend, que é um modelo ainda menor que o Micro ATX, mas é preciso tomar cuidado com esses dois termos, pois normalmente Micro é maior do que Mini, e isso pode ser um pouco confuso aí na hora da compra. Mas isso desenvolvendo a questão da placa-mãe, a gente vai ter uma aula maior para falar sobre isso, tá? Essa não é nosso foco aqui. As partes que compõem uma fonte, nós temos nela o transformador. Esse é o grande responsável por fazer com que a energia que vem da rede elétrica seja convertida e distribuída de forma correta para as partes do seu PC. O transformador recebe a corrente 110 ou 220, conforme que chega em sua casa. Aqui, normalmente, nós vemos que normalmente é o 220, para que ela seja corretamente redistribuída para dentro da máquina. As voltagens mais comuns utilizadas em computador são de 3.3 volts, 5 volts e 12 volts. A gente percebe, até eu já dei a dica para vocês, normalmente cooler, ele está ligado ali com 5 volts. 12 volts a gente vê ali conexão para HDs externos, mas aí não se preocupem com a questão de, eu não sei como é que eu conecto esse cooler à minha fonte. Não se preocupe, existe um manual que mostra isso. Além do manual mostrar cada conexão,
Se você perceber, cada conector só se encaixa com aquele que tiver a voltagem correta. Ali é praticamente impossível você conectar uma fonte nos locais errados. A única coisa que pode acontecer se você tentar conectar é você esquecer algum cabo e a sua fonte não ligar, porque não está passando toda a energia. Tá? Por falta de questão de ligar errado, pode ter certeza que a gente não consegue fazer isso. As bobinas. Essa ferramenta é responsável por filtrar o chamado ruído da energia que vem pela rede, bem como aquele gerado pela própria fonte durante seu funcionamento, para que seja recebida, processada e distribuída sem variações. Pessoal, a bobina ela é muito mais do que isso, ela é muito importante. Sabemos que a energia que chega na nossa casa, quem nunca teve aí uma TV queimada, lâmpadas, geladeira, então a energia que chega em nossa casa, ela não é de boa qualidade. Por mais que muitos façam propaganda e tal, mas a energia aqui no nosso país, ela não é de boa qualidade. Ela chega com muita variação. Além de chegar com variação, ela chega com o chamado ruído. Ou seja, ela não é de boa qualidade. Esse ruído, ele vem justamente pela questão dos campos magnéticos que ela gera. Então, a bobina, ela tem uma das suas principais funções é fazer essa correção, retirar, excluir, eliminar esse campo magnético ali que tem dentro, que vem justamente nessa alimentação. Outro ponto que a gente encontra também dentro das fontes são as ventoinhas, que é para refrigeração, né? Ventoinhas e refrigeração. Como não poderia deixar de ser, a fonte de energia também precisa contar com um sistema próprio de refrigeração. Por trabalhar diretamente com eletricidade vinda da rede e diferentes tipos de corrente, ela é inclusive capaz de gerar muito mais calor do que outras partes do computador. E esse é o principal motivo que jamais a ventoinha de saída de ar de uma fonte deverá jogar ar para dentro do gabinete. Cuidado, gente. Às vezes a gente pega um gabinete muito grandioso. Eu vou voltar aqui uma imagem para vocês verem. Vocês pegam um gabinete gigantesco como esse. E ele tem espaço ali para você montar, colocar fonte, placa. Você vai perceber que ele tem um espaço gigantesco. Ah, então eu posso colocar a fonte no topo, posso colocar embaixo. E aí a gente vacila e coloca a fonte apontando, soprando para o lado errado. Muito cuidado, gente. Eu mesmo já peguei computador no tempo que eu trabalhava muito com manutenção. Eu peguei um computador que o dono reclamou que ele reiniciava vez em tanto, vez e outra ele reiniciava. Eu fui perceber que justamente a saída de ar daquela fonte, ele estava com o local errado. A fonte tinha sido colocada internamente e não no encaixe correto ali na traseira do gabinete. Então esse é o motivo que a gente tem que tomar cuidado aí, essa parte da refrigeração. Porque essa fonte, dependendo do uso dela, ela pode esquentar muito mais do que todo o restante do seu computador. Você jogar isso para dentro do seu computador vai aquecê-lo mais ainda, fazendo com que o processador, que já é para ser resfriado, ele aumente ainda mais o seu calor. Mas qual fonte eu devo comprar? Na hora de dar uma olhada, decidi que eu vou comprar uma fonte. Preciso de uma fonte nova. Minha fonte queimou, ou eu comprei uma placa de vídeo, estou necessitando de uma nova fonte. O que eu devo fazer? Na hora de comprar um computador, é preciso ficar atento a algumas informações sobre a fonte. Você deve checar qual é a necessidade energética da sua máquina e comprar uma fonte capaz de supri-la. Há calculadoras online, isso é fácil, gente. Se você colocar, eu vou trazer ainda exemplos para vocês quando a gente estiver trabalhando com a montagem, mas é fácil você colocar calculadora de fonte energética de computador. Você vai encontrar diversas, tem muita. E nela, o que ele vai pedir? Quais são os componentes que vai ter nesse computador? Você coloca a placa-mãe, o modelo dela. Você vai colocar ali a placa de vídeo. Você vai colocar o HD, se ele tem mais de um HD. O tipo do HD. É um HD do tipo SSD. Gasta menos energia. Ele esquenta muito menos. Além de ter esse HD SSD, eu também tenho um HD do tipo antigo. O disco sólido. Tá ali, eu vou colocar qual é o tamanho dele, também esquenta mais, eu coloco ali. Nesse meu gabinete existem coolers, aí eu coloco lá os tipos de cooler. Tem gravador de DVD? Coloco. Porque essa calculadora, ela pensa da seguinte forma, ela soma tudo e esse gasto total de todos os componentes, de todo o hardware dessa máquina,
vai dar um tanto, tipo, ele gasta 430 watts. Se naquele momento você ligar tudo na sua máquina, tiver ligado, fazendo uma gravação de DVD, você tem um leitor de DVD, está fazendo uma gravação de DVD, você está com a caixa de som ligada, as ventoinhas estão tudo funcionando, você ao mesmo tempo, você ainda está com a sua placa gráfica ali trabalhando no máximo, porque está rodando um jogo, ou seja, você ligou todo o hardware da sua máquina a funcionar naquele mesmo instante. Você está fazendo tudo ao mesmo instante. Qual é o máximo de energia que eu gasto? Aí essa calculadora vai te dizer, você gasta 430. Se esse é o máximo, então é a partir daí que você deve comprar o valor real da tua fonte. Se eu estou falando que é 430, então você tem que comprar uma fonte que tem ali por cima 450 watts real. O que é esse 430, 450 real? O que é esse real? Quer dizer que ela passa realmente esse valor. Mesmo com as variações externas, porque se a gente for ver, até pela questão da energia que chega na nossa casa, você está chegando na sua casa 220 volts. Se a gente for ver a variação, tem momentos que não é 220, ela sobe, vai para 230, aí ela diminui, chega em 180, 170, varia sobre isso. Ela fica variando esse valor. Então, se existe essa variação, a gente não pode dizer que a energia que chega da minha tomada, ela é real. Real é, eu deixo aquele fluxo de 450 watts, é ali fixo. Subiu, chegou mais energia, tá vindo 220, eu transformei, dá para ser mais? Não, para mim é 450. Tá vindo menos, eu aguento ali, eu suporto no 450. Então, aquela fonte real, ela segura a variação, segura aquela energia naquele valor exato ali que aquela máquina está necessitando. É preciso que você compre o produto que apresente potência real. Os melhores fabricantes já informam esse dado sem que você precise vasculhar na internet. Mesmo você, eu fiz o cálculo e deu 450, vou colocar aqui, 450 watts, a minha calculadora disse isso. Então, agora vá procurar uma fonte, procure uma fonte do tipo potência real, ela vem com esse selinho aí, ó, que ela mostra a quantidade, esse 80 quer dizer 80% dela de eficiência. O 80% de eficiência dela, nesse caso aqui, se eu comprei uma fonte do tipo real, 450 watts, isso quer dizer que 80% é o 450 dela. Ela poderia suprir até bem mais, mas ela sempre ela garante o 450 fixo ali. Eu comprei uma real de 350, pois ela vai segurar 350 watts para você. Vocês viram lá no começo, eu disse que tinha uma de 1000? Pois é, imagina só passando 1000 watts. Ela aceita, ela segura ali 1000 watts. Isso eu não estou falando para vocês, não estou pensando na questão do gasto energético. É claro que se eu tenho um computador que tem mais componentes, ele vai gastar mais energia, a minha conta de eletricidade vai vir um pouquinho mais salgada. Mas essa aí não é a nossa discussão. A nossa discussão é, eu quero que o computador funcione. Eu quero que meu computador funcione com essa placa de vídeo, eu quero que eu coloque uma placa de som e ela funcione, eu quero que essa minha máquina esteja a funcionar. Então, essa é a nossa discussão. Você vai lá, olha os modelos de fonte, se ela tem ali esse símbolo aí, se ela tem um selinho de garantia de 80% ou 80 Plus, isso não é uma marca, tá, gente? 80 Plus aí é uma certificação, não é uma marca. Não pense assim, eu vou comprar, o Vitor falou que a fonte boa é a 80 Plus, é a marca 80 Plus. Não é uma marca, isso é uma certificação, é uma garantia dizendo que aquela fonte, ela é fonte real, ela tem a certificação de fonte real, 80% de eficiência, é esse certificado, então você pode comprar garantido. Se no cálculo lá que você fez da compra dos seus produtos, do seu computador, deu essa quantidade aí, desse exemplo meu, 450 watts, então eu penso um pouquinho acima, tá? Vamos dizer que deu 430, 450 watts, eu compro 450 real. E nem na minha casa, o computador que eu tenho em casa, eu tenho uma fonte, ela é uma fonte de 650 watts real. Por quê? Porque na contabilidade ali, de todos os itens, a placa de vídeo que eu tenho, todos os itens que estão no meu computador, deu uma faixa de 550.
Ah, ficou muito distante, Rildo. É porque eu encontrei modelos de 500 e de 650, aí eu não podia colocar um abaixo. Coloquei uma lá no topo, uma lá mais acima, e assim ela garante com perfeição esses componentes. E até mesmo se eu depois quiser colocar algum item a mais, digamos que eu queira colocar um hardware adicional na minha máquina, no meu computador. Se ele estiver dentro, na soma, nesse cálculo, estiver dentro dessa quantidade de watts aí, eu posso continuar com aquela fonte real. Então, o primeiro passo é, a pessoa decidiu, chegou para você, quero que melhore o meu computador. A gente normalmente olha a placa de vídeo, vamos comprar uma placa de vídeo. Então, você faz o cálculo, olha a fonte que tem naquele computador. Se tiver uma fonte perebinha, uma fonte ruim, como aquela que eu mostrei lá atrás, aquela de 170 watts, aquela comum, que só tem um cooler e ainda puxa o ar de dentro do computador, você já diz logo, isso aqui a gente vai ter que trocar. Quando é que custa uma fonte daquela dali, aquela mais ruinzinha? Aquela ruinzinha, você vai encontrar ela na faixa dos seus 50, 60 reais. Tá, e uma fonte real que venha a partir de 350 watts, eu vou chutar aqui para vocês que ela custa pelo menos uns 300 reais. Ou seja, é algo mais caro. Então, quem quer atualizar o computador com uma placa de vídeo, com tudo isso, ele precisa ter esse gasto também na fonte. E de uma fonte que eu poderia pagar 50 reais, agora eu estou pagando 300 reais, tá demais, tá caro demais. Mas você não chegou ainda, a gente não chegou a falar das placas de vídeo. Que placa de vídeo, a gente encontra placa de vídeo até de 8 mil reais. Tranquilo, aí vocês encontram no mercado placa de vídeo de 8 mil reais. Então a gente tem que ver, você gasta, vamos descer um pouco esse valor aí, você gasta 3 mil reais numa placa de vídeo e não quer gastar 300 reais numa fonte real. Não quer gastar 400 reais numa fonte real. Então é necessário fazer esse cálculo desse modo. Não é à toa que se vocês forem fazer uma pesquisa de um PC Gamer completo, vocês irem numa loja e ele está ali completo, funcional, ele começa com valores a partir de 6 mil reais, 5, 6 mil reais por aí, tranquilo. Esses aí os mais ruinzinhos. Agora, se você der imaginação, você vai encontrar aí até de 30 mil reais, valor de carro. Tá? Então, isso depende muito do equipamento que você está montando. Então, se é para montar um equipamento, se a pessoa está pensando em comprar uma placa de vídeo cara dessa, a fonte é só para segurar esse serviço. Não adianta você montar essa placa de vídeo e ela não vai funcionar. Então vamos lá, já falado da fonte, já sabendo disso, bora entrar no mundo das placas de vídeo. Placa de vídeo é um dos principais componentes de qualquer PC gamer. É quase sempre um dos componentes mais caros do computador. Ela é responsável por administrar e controlar todas as funções, vídeos e imagens exibidas na tela do seu computador. E nos games, é responsável por gerar e renderizar gráficos tanto em 2D como 3D. Professor, palavrinha estranha essa tal de renderizar. Me explica aí de uma forma melhor o que seria esse tal desse renderizar. A gente viu lá nas aulas de processador que o computador só fala matemática, né? Só entende matemática. Então, quando aqueles pontos que são os pontos que formam uma imagem vão ser transformados em imagem, ou seja, sai da matemática e passa para a imagem, isso é o que chamamos de renderizar, transformar essa imagem de uma forma gráfica. Se eu transformar toda a matemática que chegou no meu processador em imagem, de uma forma mais lenta, de uma forma menor, aquela imagem não vai ter aquela qualidade, porque ela precisa ser renderizada, trabalhada, processada com a maior velocidade. Vamos imaginar o seguinte, um vídeo, gente. Um vídeo é movimento. O stream de um vídeo, o stream de um vídeo de um filme 4K é movimento. E aí tudo isso chega ao processador para ser levado à tela através dos pontos, os pixels. Lembra que eu falei em aulas anteriores sobre os pixels, os vários pontos da tela? Isso ser montado dessa forma, eu preciso de um processador justamente para criar cada um daqueles pontinhos com a sua devida cor. E ser rápido, porque se tiver um delay, um atraso, quem aí gosta de um joguinho e outro, sabe que em jogos, principalmente jogos de corrida, jogos de tiro, delay é morte. Delay é você perder a corrida. Delay é você ser sacrificado em uma luta. Então, para um jogo, você precisa ter um bom processador
para renderizar essas imagens de forma bem rápida, para não ter atraso de imagem. Um atraso de imagem mata em qualquer jogo. E aí, é nesse caso aqui que uma placa de vídeo tem esse valor. A placa de vídeo, minha gente, placa de vídeo ela tem o seu próprio processador, então o processador dela é pronto só para trabalhar com essas imagens. Placa de vídeo pode ser usada também de forma a auxiliar alguns programas, normalmente como a aceleração de hardware, para software de edição de vídeo e de foto. A potência da placa de vídeo é o principal fator que determinará quais jogos, quais jogos irá rodar e como será a performance destes na execução. Então, quando você decide qual será a sua placa de vídeo, qual é o tipo de processador que terá a tua placa de vídeo, qual é o modelo que você vai trabalhar, ali tem as seletas de possíveis jogos, possíveis trabalhos que você poderá executar ali com aquela máquina. E a placa de vídeo, ela mesmo você não estando jogando, ela serve sim como um acelerador de hardware. Ela trabalha ali junto ao hardware para melhorar o desempenho da sua máquina como um todo. Vamos pensar o seguinte, eu cheguei até a falar um pouco sobre isso, quando eu estava falando sobre processador, e eu disse que toda a questão, se existe uma placa de vídeo instalada no computador, toda a questão gráfica que chega para o processador já está avisado. Opa, vocês lembram do escalonador? O rapazinho na porta do processador que deixa quem entra e quem sai? Pois é, quando chega para ele falando, olha, eu vou renderizar uma imagem. Opa, você está no lugar errado, não é esse processador, você tem que ir para a placa de vídeo. Aí lança ele lá para a placa de vídeo para ele ser trabalhado lá. E isso vale para qualquer coisa. Está você com a placa de vídeo assistindo um filme. Você vai lá, você abre um streaming de vídeo, onde está passando ali uma imagem, e aquele vídeo ali é vídeo, é gráfico. Então vai ser trabalhado pela placa de vídeo. Vai fazer com que sua máquina tenha uma imagem melhor. A evolução das placas de vídeo. Essa representação prática de performance geralmente é representada como taxa de quadros, os chamados FPS, que é o quadros por segundo. Quanto mais alta as taxas no jogo executando, mais fluido ele será. Então, quando você está jogando, a galerinha aí que já tá aí, joga, gosta de jogar um joguinho, ou tem um PC, até no celular mesmo, vocês sabem que é muito importante o FPS de um jogo. Quanto maior o FPS a sua máquina conseguir rodar aquele jogo, melhor será a sua imagem. Você não vai ter delay, não vai ter travamentos de imagem, não vai ter perda de imagem, perda de foco, perda de transmissão. Então tudo isso faz com que teu jogo fique mais fluido. E isso eu falo para jogos, mas isso vale para qualquer coisa. É porque em jogos, que é a principal motivação de placas de vídeo, do uso de placas de vídeo, em jogos a gente tem isso, a gente vê isso acontecer. Se você está num joguinho de corrida e ele tem um FPS baixo, dá um delay, você com certeza vai mal fazer as curvas da corrida. Você vai mal conseguir fazer isso. Agora, essa questão aí do FPS, quanto menor, vai aumentar essa questão do delay e a qualidade. Então, geralmente, para um jogo estar em perfeito funcionamento, ele precisa ficar acima de 30 FPS, 30 quadros por segundo, que nada mais é do que 30 imagens renderizadas de 1 segundo. É como se eu pegasse 30 imagens, como nossa imagem aí, eu tenho 30 quadros, 30 fotinhos, e eu vou fazer com que essas 30 fotos sejam passadas, trocadas, em 1 só segundo. É muito rápido para a nossa visão. E é assim que dá essa experiência do movimento. É que nem aquela questão de fazer o desenho. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter feito o desenho no cantinho do caderno, na folhinha do cantinho do caderno. Você faz um desenho e depois você passa aquela folhinha. Você vê aquele bonequinho se movimentar. Então é a mesma coisa aqui. 30 FPS é nada mais do que 30 imagens em 1 segundo. E a gente percebe que 30 ainda é baixo ainda na questão de jogos. Olha só nessa imagem aí. 30 FPS, a diferença real de um joguinho, a imagem de um jogo em 30 FPS, que é o mínimo para um jogo ser visto, para uma placa conseguir rodar um jogo. Eu tenho ali o mesmo jogo agora com 120 FPS. Quanto mais pesado for o jogo, um exemplo de uma complexidade em termos de recursos gráficos oferecidos,
mais eficiente e potente terá que ser a placa de vídeo, ou ela não conseguirá entregar a performance desejada na hora de jogar. Então, quando o joguinho tem algo como, vamos pensar nessa imagem desse joguinho aqui qualquer, de corrida. Além de ter a questão sobre a gravidade, a questão do gráfico do carrinho, eu tenho nesse jogo algo como os outros concorrentes, os outros pilotos. Eu tenho também as árvores ali, que ela tem que ter movimento. Eu tenho animais na pista. Eu tenho ali as intempéries do tempo, ou seja, fica de noite, fica de dia, chove, faz sol. Tudo isso tem que ser mostrado nesse jogo. E aí, esse jogo, conforme eu vou adicionando esses itens, ele vai sendo visto como mais pesado, ele é mais complexo. Ele tem um algoritmo maior, e por ele ter um algoritmo maior, são mais cálculos a serem feitos. Mais cálculos a serem feitos, logo, eu preciso ter um processador que consiga trabalhar de uma forma rápida em cima desses cálculos. E aí é que está a diferença de comprei uma placa, ou até mesmo meu computador está sem placa, e eu trabalho com 30 FPS, enquanto meu coleguinha tem uma placa de vídeo ali de última geração e está rodando o mesmo jogo online, jogando comigo a 120 FPS. Eu não vou nem fazer a comparação com a questão da internet. Vamos pensar que você estivesse a concorrer com o seu coleguinha aí que tem no mesmo jogo a 120 e você só 30 FPS. Você acha que você estaria com desvantagem nesse jogo? Não preciso nem responder, né? Tá na cara. Eu mal consigo definir aqui o que são as rodas do carro. Eu nem consigo perceber se existe alguma coisa ali, uma carenagem, se existe escapamento no meu carro ali na primeira imagem. A gente não consegue nem perceber qual é a diferença ali da imagem para a sombra. E isso é muito grave quando a gente vê a questão do FPS para certas imagens, como por exemplo, as imagens de reflexo, a imagem de uma água. A água é horrível para um processador trabalhar. Vocês já devem ter percebido, quando vocês entram em loja, se algum de vocês já tem na casa de vocês algo como uma TV de última geração, essas QLED com 4K, perfeito. Mas se vocês entraram em lojas, vocês já devem ter visto também que quando eles vão mostrar essas TVs de 4K, TV 8K, TV de última geração, QLED e tudo mais, eles sempre colocam uma imagem para ficar reprisando lá, um vídeo que fica mostrando de tempo a tempo. E o vídeo que chama mais atenção sempre é de um lago, de uma cachoeira, sempre é a água. Porque a água, ela é um tipo diferente, um tipo de imagem diferente, de que você possa ver qualquer coisa, como a questão de um rosto, o foco quanto à luminosidade é sempre igual. Agora a questão da água, a luz que bate na água sempre ela tem efeitos diferentes. Então, por esse motivo, a água é um dos efeitos mais difíceis de serem feitos dentro de jogos. São dois, é a água e o cabelo. Movimento em cabelo. Mas a água, sem dúvida nenhuma, é top em deixar um jogo mais pesado, mais complexo. E se esse mesmo jogo tiver num FPS baixo, aí acaba-se por eu tendo uma desvantagem aí sobre meus concorrentes. Bora contar um pouco a história das nossas placas de vídeo, onde começou essa história aí. A gente sabe que eu falei no início dessas nossas aulas de arquitetura, eu contei a história dos computadores, então está meio que amarrado com a história das placas de vídeo. Falei um pouco também da questão dos videogames, vocês sabem que os consoles, eles demarcaram muito essa questão da evolução das placas de vídeo, pois placa de vídeo tem, sem dúvida nenhuma, ela pode ser utilizada para muita coisa, mas sem dúvida nenhuma, a maior utilização, o maior objetivo de alguém que compra uma placa de vídeo, normalmente é jogar, são jogos. Se são jogos, então os consoles trouxeram junto essa evolução, então eles demarcaram isso. Quem não assistiu essa aula, tem lá no nosso site, no canal, tem também todo o slide lá, é uma aula muito legal, foi muito divertida essa aula. Vai lá e assista, foi muito boa. Então a história aqui das placas de vídeo. A IBM criou a primeira placa de vídeo em 61, um substituto para cartões impressos, utilizados pelos grandes computadores na época. A primeira placa de vídeo foi incluída no modelo IBM PC, que foi a febre, eu já contei a história dele. Ele foi uma febre e ele teve seus modelos lançados até ali a década de 80, que foi um dos computadores pessoais mais importantes da história.
Então a placa de vídeo, podemos dizer o seguinte, já existiam processadores, principalmente ali pela década de 70. E a placa de vídeo ela era um segundo processador dedicado para a parte gráfica, para fazer cálculos específicos para imagens. Então é o início do que temos hoje em dia, uma placa de vídeo. Só que essa placa, esse segundo processador, normalmente eram conectados ali nos slots de memória, não é o slot PCI, eles eram conectados ali. Então eu ficava com 2 processadores ali. É praticamente o que temos hoje com a placa de vídeo, justamente, é a evolução, gente. Só que no início era para que existissem, além do processador principal, um chamado coprocessador. Não era visto como a questão de uso simplesmente para vídeo. Mas acabou que os principais cálculos que chegassem fiquem com o processador principal. Os cálculos ali retardatário, criação de imagem, criação ali de cores, esse vai para o coprocessador, que o que vemos hoje em dia é a nossa placa de vídeo. MDA, adaptadores monocromático, o nome das primeiras placas de vídeo. Tá aí, gente, a imagem das primeiras placas de vídeo é aquela telinha verde, aquele monitor verde. O Francinópolis está dizendo aqui que está gostando muito da nossa aula e eu gosto muito de estar aqui, gente. Isso aqui é um assunto que me enche de emoção. Gosto de falar sobre placa de vídeo, gosto de falar sobre computadores. Uma aula muito boa. Então, o MDA, adaptadores monocromáticos, essa telinha verde, elas só eram capazes de funcionar quando o computador estava em modo texto. Estes cartões tinham 4 KB, olha o tamanho, gente, 4 KB de memória. E a única cor disponível para a tela era o verde. Mais tarde, na década de 80, também foi dado suporte à cor vermelho. Porém, o cartão só exibia vermelho ou verde, não os dois juntos. Aí tá difícil, né? Ou as letrinhas ficavam vermelhas ou as letrinhas ficavam verdinhas. E aí, pode não parecer, mas algo como essa telinha aqui podia ser usada para um joguinho de dama, um joguinho de xadrez. Era a década de 80, não podia reclamar muito, né? Se eu quisesse um gráfico melhor do que esse, eu deveria partir para algo como um console. Aí vocês recordam lá dos consoles como o Atari 2600, que a tela era muito parecida com isso, as corzinhas eram sempre desse jeito, verde, eram desse mesmo modo, mas ele tinha um trabalho bem melhor, porque ali ele estava preparado para trabalhar com imagens. Então foi justamente ali os primeiros processadores reais para gráficos, para trabalhar com gráficos. Aqui, nesse caso do MDA, era uma evolução, digamos assim, era até um arranjo para melhorar a questão gráfica junto aos nossos computadores. Nessa época aqui, o computador era visto principalmente para escritório, era visto para empresas. Então não se pensava muito na questão de jogos. E é por esse motivo que os primeiros computadores para jogos foram os consoles. Foi dividido, ao invés de vamos melhorar esse computador aqui colocando uma placa de vídeo, trabalhar em cima dessa placa de vídeo para que ele, além de trabalho, ele sirva para jogos, não existia motivação, porque a grande maioria dos computadores eram para empresas. Se alguém quisesse brincar, e brincar jogos era visto como coisa de criança, então que vá para o mundo dos consoles. Aí tinha o caso da Atari, da Nintendo. A Nintendo ali na década de 80 também foi forte quanto a isso. Então teve essa invenção bem aí, teve esse intuito aí da criação desse mundo aí, desses jogos desse modo. Tá aí as VGAs, Video Graphic Adaptator. VGA tornou-se a placa de vídeo da próxima geração. Elas podiam também exibir várias cores, então começou-se ali, isso na década de 90, ela já tinha uma memória de 2 MB, já conseguia passar incrivelmente 256 cores, gente. Para quem antes só tinha vermelho e verde, e só podia um de cada vez, agora tem 256 cores, bom demais. Existe mais do que isso? Existe, gente. Existem variações mais de 4.000 cores hoje em dia, uma resolução desse nível. Mas nessa época aí, 256 cores estava para lá de bom, 2 MB de memória, e era através dessas placas aí que começou a trabalhar, os computadores tiveram ali a sua excelência em cima dos primeiros jogos, certo? Turminha, chegou o momento da nossa paradinha, e aí a gente retorna depois
nesse nosso intervalo, e aí eu vou falar um pouco da questão dessas placas gráficas diretas em jogos, qual seria a melhoria em cima desses jogos. Então até daqui a pouco.